Olá, sejam todos bem-vindos ao Direito Empresarial do século XXI. Eu sou Simone Gantuá e hoje a gente vai continuar falando sobre as alterações da Lei de Recuperação e Falência que elas vão sofrer. Antes da gente começar a falar, eu quero falar 3 coisas com você. Primeiro, se você está gostando do conteúdo, se inscreve no canal, dá o seu like, seu joinha para a gente continuar produzindo conteúdo bom, de qualidade, com regularidade. A segunda e a terceira coisa que eu quero falar para você, primeiro é que cuidado quando você for assistir esse vídeo, porque eu estou fazendo e produzindo esse conteúdo para você antes da publicação dessa lei. Portanto, eu não sei se algum dos artigos que eu vou comentar hoje sofreram veto presidencial, e isso é um dado importante que pode fazer com que a gente não tenha vigência do artigo que eu estou me referindo, do parágrafo, o que quer que seja. E a terceira observação, antes da gente adentrar no conteúdo mesmo desse vídeo, é que essa lei tem uma vacácio de 30 dias. Então, a partir da publicação, 30 dias para frente para ela entrar em vigor. Acho que deveria ter sido mais, mas o nosso legislador escolheu 30 dias. Então, vamos lá. O que a gente vai tratar hoje? Hoje a gente vai tratar do artigo 6º. O artigo 6º, basicamente, era um dispositivo que tratava da suspensão das ações, execuções e prescrição, do stay period e das exceções. Era basicamente esse o conteúdo do artigo 6º. O que acontece? Uma verdadeira revolução, gente. Uma verdadeira revolução acontece nesse dispositivo. Eles mudam completamente o caput desse artigo, desmembram ele em incisos. Eles modificam a redação do parágrafo 4º, inserem o parágrafo 4A, revogam o 7º, incluem o 7º-A e o 7º-B e incluem os parágrafos 8º a 13. E, além disso, incluem os artigos 6º-A, 6º-B e 6º-C. Ou seja, muita coisa para um artigo só, né? Muita coisa. Ele deu filhote, deu 3 filhotes, que não é propriamente filhote, são outros assuntos, mas eu quis concentrar nesse vídeo, já que eles derivam do mesmo dispositivo. E eles revolucionam, no sentido bem amplo, aquilo que estava previsto no artigo 6º. Então vamos lá, vamos falar primeiro do caput. O caput, ele falava em suspensão das ações e execuções genericamente e falava da suspensão das prescrições. O que ele traz agora? Esse foi o único que eu anotei, porque eu acho que isso é uma mudança importante, principalmente para quem milita em processos que são decorrentes ou contra a gente que está com recuperação ou com falência em curso. Então, esse é um dispositivo importante, mesmo para quem não milita na área empresarial. O que ele diz agora? Ele diz assim, olha, eu vou suspender as prescrições, deferir o processamento da recuperação, decretou falência, eu vou suspender a prescrição, ponto, suspensa. E ele fala isso no inciso 1. Inciso 2, olha, eu vou suspender as execuções contra o devedor, inclusive contra os devedores solidários, aquelas relativas a créditos e execuções sujeitos à recuperação e à falência. Então, aqui ele já segrega uma boa parte dos processos que seriam suspensos. Então, eu só vou suspender aquilo que que tem relação com a falência e com a recuperação judicial. Então, não é qualquer ação, não é qualquer execução. E ele exclui as ações, ele só deixa as execuções. Então, isso é um dado importante. E a terceira modificação é que ele introduz, embora ele tenha introduzido 3 incisos, o terceiro inciso é o terceiro que inova realmente, porque ele vai dizer e vai proibir que qualquer retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial e extrajudicial seja feita sobre bens do devedor, oriundas de demandas judiciais e extrajudiciais, cujos créditos e obrigações sujeitem-se à recuperação. Então, aqui ele também limita a sujeição à recuperação e à falência, mas ele proíbe a constrição judicial dos bens relativos a esses créditos sujeitos à recuperação. Então, aqui ele meio que garante minimamente ao recuperando um respiro de saber que ele não vai sofrer constrições judiciais nesse processo. Essa regra ela vai ser conjugada com outro dispositivo que vai determinar que o juízo, isso a gente vai falar em outro vídeo, que o juízo ele passa a ter competência para decidir o destino desses bens, ainda que isso tenha sofrido alguma constrição em outro processo, justamente para que o juízo concentrado ele possa fazer a avaliação geral
do conjunto de bens do devedor. Me parece, a princípio, que essa é uma regra bacana para a administração do processo recuperacional, principalmente que é o cara querendo respirar e sair do buraco. Então, isso foi o que aconteceu no parágrafo, no caput do artigo 6º. Mudou só isso, Simone? Não, não mudou só isso. Vamos lá, porque tem muita coisa aqui. Esse vídeo aqui não vai ser... Pensei sempre em fazer vídeos de 15 minutos, mas esse aqui não dava para cortar, então eu vou fazer ele num vídeo único, ele vai ficar um pouquinho maior do que eu imaginei inicialmente. Então, parágrafo 4º, ele é mudado. O que muda no parágrafo 4º, que é o parágrafo que trata do stay period? O parágrafo 4º, ele continua determinando a suspensão das ações e das execuções, e ele passa a contar os 180 dias também do deferimento do processamento da recuperação, só que ele passa a permitir a prorrogação desse prazo por um período de 180 dias, ou seja, prorrogável uma vez, desde que não tenha sido dado causa essa prorrogação pelo devedor. Então, o devedor não pode ser o causador, ser o responsável pela essa delonga no processo. Isso, de certa forma, vai encontrar um pouco de respaldo no que a jurisprudência já vinha fazendo antes mesmo dessa modificação normativa e também com o enunciado 42 da Jornada de Direito Comercial. Então, a gente já tinha, na prática, a aplicação, eu vou dizer, um pouco melhor até do que aqui, mas pelo menos agora eles deram uma ajeitada, melhorou um pouco nesse aspecto. Eles criam também o parágrafo 4A. O parágrafo 4A eu vou fazer uma análise bem superficial, porque ele conversa com outro dispositivo que a gente vai falar em outro momento. Mas esse parágrafo 4A, ele vai dizer que o decurso do prazo do parágrafo 4º, ou seja, passou os 180 dias, ele autoriza a propositura por parte dos credores de um plano alternativo de recuperação. E isso é feito lá na forma do artigo 56, parágrafo 4º, a parágrafo 7º. Mas isso é um assunto que eu vou tratar depois. Mas vejam que a gente já tem uma novidade, que é a autorização legal de que os credores apresentem um plano alternativo. Opinião sobre isso ainda não tenho, mas eu acho muito perigoso você botar na mão dos credores um plano para satisfação dos seus interesses de um cara que está numa situação difícil. Não vejo com muitos bons olhos isso não, mas isso é um fato, está na lei, provavelmente vai entrar em vigor e a gente vai ter que lidar com isso. O parágrafo 7º, que falava da não suspensão das ações e execuções fiscais, foi revogado e foi introduzido o artigo 7º-A e o artigo 7º-B. A redação desses dois dispositivos, elas são muito parecidas, o que muda é o crédito central que está dentro dele. Então, no artigo 7º-A, ele vai dizer que as suspensões do caput do artigo 6º e dos incisos, ele não se aplica, essa suspensão, aos créditos dos artigos 49, parágrafos 3º e 4º. O que a gente tem lá no 49, parágrafo 6º e 4º? A gente está falando do arrendamento mercantil, a gente está falando do proprietário fiduciário, aqueles créditos que estão elencados lá no 49 que não se submetem à recuperação judicial. Além desses créditos, também tem os créditos de adiantamento de câmbio para exportação, que também estão no 49, parágrafo 4º. Então, esses créditos, eles excluem da suspensão do caput do artigo 6º, mas ele vem com uma ressalva que diz assim, ó, ele fixa a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão de atos de constrição que sejam necessários à manutenção da atividade. E ele exige que isso seja feito através de cooperação jurisdicional nacional que está regulada lá no Código de Processo Civil, se eu não me engano, a partir do artigo 70. Minha memória, não anotei não, minha memória. Então ele passa, recapitulando, esses créditos continuam não se sujeitando, eles não são suspensos, mas se você for fazer algum ato de constrição desses bens, é o juízo recuperacional que vai ter competência para analisar essa questão e ele vai fazer isso através de uma relação de cooperação jurisdicional nacional, seguindo os trâmites do Código de Processo Civil por menção normativa expressa. A regra do parágrafo 7º, ele é a mesma coisa, só que em relação aos créditos fiscais.
tá? Então, o parágrafo 6º B, ele fala basicamente a mesmíssima coisa do caput do artigo 7º A, só que em vez de ser o artigo 49, parágrafo 6º e 7º, ele vai falar das execuções fiscais. Então, ele não esquece, ele revoga o 7º, ele não esquece as execuções fiscais, mas ele ressalva que os créditos fiscais. Isso é o que a gente tem em relação até o artigo 7º. Só que a nossa inovação normativa, ela não para por aí, ela vai além. Então, no parágrafo 8º, ele vai prever e vai criar o parágrafo 8º, 9º, 10, 11, 12 e 13. Então, eu vou fazer pelo menos um resumão do que cada parágrafo desse vai trazer de novo. O parágrafo 8º, ele vai criar um critério de prevenção, né? Um critério de prevenção. Se você distribuir um pedido de falência, um pedido de recuperação judicial ou um pedido de homologação de recuperação extrajudicial e já tiver em curso uma falência, uma recuperação e uma homologação de crédito de recuperação extrajudicial, esse juízo se torna prevento para analisar os pedidos posteriores. Isso é importante porque você aí torna o juízo conhecedor de tudo, então não tem risco de decisões contraditórias. Então isso evita a contradição e um problema que já vinha acontecendo, não com muita frequência, mas com alguma frequência isso já vinha acontecendo. Então aqui também foi uma observação de uma falha da lei anterior, né, da falta de previsão legal nesse aspecto, então eles trouxeram isso. O parágrafo 9º, ele vai dizer que o processamento de uma recuperação ou a decretação de uma falência não autoriza o administrador judicial a recusar a eficácia de convenção de arbitragem. Então vejam aqui que no parágrafo 9º do artigo 6º passou-se a se dar uma importância à convenção de arbitragem e à cláusula arbitral. Então, se eu tenho isso, o simples fato de ter sido deferido o processamento ou declarado a falência não autoriza que o administrador judicial a recuse. Eu, particularmente, me questiono, foi a primeira coisa que eu me questionei quando eu li, porque não me parece que na recuperação judicial, o administrador judicial teria essa competência de recusar, já que é característico do processo recuperacional que o recuperando continue na condução dos seus negócios, na sua própria tomada de decisão. Então, na recuperação, eu acho um pouco mais problemático essa regra, assim, desnecessária essa regra. Não sei nem se ela vai criar agora uma exigência de concordância do administrador judicial, mas já adianto que na recuperação, na falência, isso faz todo sentido, porque na falência o administrador realmente vai administrar a massa falida e mais, a gente tem algumas questões lá nos artigos 117, 118, 119, que vai dizer que você tem que interpelar ele para saber se você cumpre ou não cumpre contratos. Então, me parece razoável essa regra aqui para a falência. Para a recuperação, não sei se criou-se agora uma nova demanda aqui para o administrador judicial. O parágrafo 10, ele vai dizer que na recuperação judicial também vão ser suspensas as execuções trabalhistas contra os responsáveis subsidiários até a homologação do plano ou convolução em falência. Então, se eu tiver responsável subsidiário, né, eu também vou suspender a execução trabalhista contra o responsável subsidiário. Então, o artigo 10, o parágrafo 10, ele deixa isso muito claro, que isso também era uma dúvida que acontecia muito, e pela Justiça do Trabalho ser uma justiça especial, ela tem muita resistência, às vezes, de obedecer ao juízo universal. Então, aqui acaba-se com esse problema. O parágrafo 11, ele também traz uma coisa relacionada ao direito do trabalho, porque os processos trabalhistas, lá na Constituição, no artigo 114, ele estabelece quais são as competências do juízo trabalhista, da Justiça do Trabalho. E dentre essas competências constitucionais da Justiça Especial do Trabalho, ele coloca como competência da Justiça do Trabalho as execuções de ofício que impõem contribuições sociais decorrentes das sentenças que ele profere. E ele também atribui competência para a Justiça do Trabalho as execuções fiscais que se enquadrem
em multas e penalidades de órgãos trabalhistas, né, de fiscalização trabalhista em relação a violações praticadas contra os empregados, né, de uma forma genérica. Então, essas competências, elas se dão no âmbito do processo da Justiça do Trabalho. Então, essas execuções, elas estendem o artigo 7º-B, que eu já falei que são as execuções fiscais genéricas. Também essa suspensão é extensível a essas execuções, para que não haja dúvida, porque houve muito questionamento dessas execuções, se elas seriam suspensas ou não. Então agora o legislador foi lá e pá, é isso e acabou. Parágrafo 11. O parágrafo 12, ele vai dizer e vai permitir a aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil, que permite que o juízo universal da recuperação judicial, que ele antecipe total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento. Eu juro para vocês, assim, que esse dispositivo foi, dentre todos esses aqui, porque aqui para mim, assim, eu não vou fazer uma análise crítica, estou fazendo uma análise constatatória, assim, de uma forma ampla. Esse aqui talvez tenha sido o que mais me causou preocupação, porque como é que eu vou antecipar parcialmente os efeitos do deferimento? Eu fiquei me perguntando, eu queria que alguém me explicasse, porque ou você defere o processamento e inicia prazo para a apresentação do plano, ou você não defere o processamento. Como é que eu vou deferir processamento parcial? Eu vou deferir parcialmente, determinando a juntada de outros documentos? Eu não consegui entender. Assim, eu quero ver outras pessoas falando sobre isso, porque eu não vi ninguém comentando este dispositivo ainda. Já vi várias pessoas falando sobre a lei de uma forma geral, mas ninguém comentando esse parágrafo 12. Eu gostaria, sinceramente, quando eu ouvir alguma coisa a respeito, eu prometo a vocês a vir aqui comentar esse parágrafo 12, porque realmente eu achei muito esquisito. E por último, dentro desses parágrafos que foram introduzidos no artigo 6º, ele vai dizer que não se sujeitam à recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes de ato cooperativo, pactuados entre a sociedade cooperativa e seus cooperados, e a definição de ato cooperativo está lá no artigo 79 da Lei 5764 de 71. E quando a gente fala em ato cooperativo, até para vocês saberem, a gente está falando de atos praticados na consecução do objeto social da cooperativa. E aí eu vou dar só alguns exemplos para vocês conseguirem visualizar, porque normalmente a dificuldade, as pessoas não costumam conhecer as cooperativas de uma forma bacana. Então, o que a gente tem basicamente de ato cooperativo? A gente tem entrega de produtos do associado, beneficiamento desses produtos, que às vezes você, por exemplo, entrega o leite e o leite é beneficiado, você vira iogurte. Isso tudo é ato cooperativo, se isso é feito dentro do âmbito da cooperativa. Cessão e uso de casas para as cooperativas de habitação, é isso que ela faz, mas ele é um ato cooperativo. E também, um outro exemplo seria o mutualismo, né, a celebração de mútuos dentro do âmbito das cooperativas de crédito. Então seria ato cooperativo que, se você fechar o olho e não souber que é uma cooperativa, você vai pensar certamente que é um ato de mercado, mas por ser praticado no âmbito da cooperativa, na consecução do objeto de uma cooperativa, ele é considerado ato cooperativo. Gostaria de dizer para vocês que essa interpretação seja uma coisa muito simples. Não é, tá? Principalmente no âmbito fiscal. Tem algumas questões fiscais aqui bem relevantes. Eu não é da minha especialidade, mas eu sei que tem, porque já fiz trabalhos em relação a isso, já dei aula em relação a isso. Então eu sei que a coisa não é tão simples assim quanto parece, mas eu acho que é justa, né, essa previsão. E pra gente fechar esse vídeo, eu queria só comentar aqui dos 3 artigos que foram introduzidos novos, o 6º-A, 6º-B, 6º-C, eu queria comentar pelo menos 2, o A e o C. O artigo 6A, ele vai estabelecer que até a aprovação do plano de recuperação, a sociedade não pode, aliás, o empresário, né, e eu acho que é mais dirigido às pessoas jurídicas, não podem distribuir lucros e dividendos. E ele vai dizer, inclusive, que isso deve respeitar a prática, ressalvar a prática de atos de fraude contra credores, porque distribuição poderia configurar uma fraude contra credores. Inclusive o artigo 168 da Lei 11.101, que fala da fraude contra credores, ele também foi reformulado, foi introduzido um parágrafo nele. Eu, obviamente, não vou nem comentar nada criminal, não sou da área criminal,
Não tenho nem expertise para fazer nenhum comentário, mas eu sei, porque obviamente eu olhei a lei como um todo, eu sei que ele foi alterado, acho que foi introduzido no parágrafo 3º, se eu não estou enganada. E para a gente fechar, eu falei que ia ser mais de 15 minutos, eu estou passando aqui mais ou menos dos 20, o artigo 6º-C, ele vai vedar a responsabilização de terceiros em razão de mero inadimplemento de obrigação de falido ou em recuperação, ressalvada a prestação de garantia. Então, ele vai vedar a responsabilização de terceiros pelo mero inadimplemento. Isso também é uma preocupação que o legislador passou a ter dentro da recuperação judicial, porque a gente vai ter algumas reformulações no âmbito de responsabilidade, mas isso é um papo para a gente conversar em outro vídeo, mas ele já está lidando com essas questões aqui nesse dispositivo. Eu vou voltar, eu vou trazer, né, e vou demorar, tá? Assim, eu não sei se eu vou conseguir trazer toda hora e todo dia, né, um vídeo novo, mas eu vou procurar trazer e comentar bastante coisa aqui para que vocês possam, o mais rápido possível, se munir de informações para lidar em 30 dias com uma alteração normativa aí gigante. Só para situar vocês, eu acho que não dá para a gente deixar de comentar que o projeto que eu estou estudando, que obviamente não é a lei definitiva, ela tem mais de 100 páginas, para vocês terem noção do tamanho, da magnitude da alteração que a gente está sofrendo, né? Mas enfim, a gente vai procurar trazer para vocês as principais alterações para que vocês consigam ter uma visão geral, principalmente, e esse artigo é um artigo estratégico nesse sentido, principalmente para as pessoas que não militam nessa área, porque quem milita já está de olho nisso aqui, ó, há muito tempo, porque não pode ser pego de surpresa, mas para quem às vezes estrategicamente lida com esse processo diretamente, seja na posição de credor trabalhista, seja na posição de credor fiduciário, enfim, seja que se você é credor de alguém que está em recuperação, a recuperação te interessa. Então eu acho que esse vídeo ele tem que atingir mais gente do que propriamente as pessoas que estejam interessadas no direito empresarial do século XXI. Então com isso eu termino esse vídeo, subscreve o canal, dá o seu joinha para a gente continuar produzindo esse conteúdo aqui. E me segue que eu vou trazer muita coisa bacana para vocês aqui sobre a lei de recuperação e falência. Até a próxima, tchau!